Tenho certeza que eu já surpreendi vocês em relação ao conteúdo que eu estou entregando. Você não vai encontrar um conteúdo como esse em curso pago, em curso gratuito no YouTube, enfim, você não... Tenho certeza que eu já trouxe conteúdos excessivos, mas eu achei que uma coisa que era importante trazer para vocês sobre a regressão. Quando a gente fala que Freud abandonou a hipnose, ele abandonou 2 vezes. A segunda vez foi sobre a regressão. Ele testou a utilização da regressão hipnótica, que é a técnica da hipnose clínica, que hoje as pessoas têm um entendimento, muita gente tem um entendimento que terapia com hipnose é sempre regressão. Vale dizer, a regressão é uma técnica muitíssimo interessante, é uma técnica que traz sim muito resultado, mas ela tem grandes problemas que Freud já percebeu desde o começo. Uma delas é a criação de memórias falsas e outra é o problema da pessoa piorar. O que acontece? A pessoa, quando ela passa por um processo de regressão de idade, em que ela, como se estivesse vivenciando um fato do passado dela, essa vivência ela costuma ser muito real, como se realmente tivesse acontecido. E aí a pessoa toma aquilo como verdade. E uma coisa que é comum é o entendimento de que a hipnose traz a hipermnese, a supermemória, aquele mito que eu falei no começo do nosso curso. E não existe essa hipermnese. O que acontece é que no processo de regressão a gente traz uma emoção através da ideoemoção. Aquele processo hipnótico, aquele fenômeno hipnótico da gente trazer uma emoção. E a gente vai trazer a emoção do problema do cliente. Ah, você está com tal problema? Então traga essa sensação, traga essa emoção. E através desta emoção a gente vai até a primeira vez que você sentiu isso. E aí a pessoa passa por uma experiência de visualização em que está vinculada a essa emoção. Aí vem o problema da memória falsa, porque ela pode lembrar de algo que não aconteceu. Imagina que a pessoa lembre de alguma situação que pode ser até traumática, em que ela não viveu, envolvendo um parente dela, envolvendo uma pessoa conhecida que já morreu. E a partir daí ela ter alguma interpretação dessa pessoa através dessa memória que foi criada. Por isso, esse é um dos motivos que faz com que a regressão seja perigosa. Faz com que a pessoa possa ter interpretações sobre outras pessoas ou sobre as vivências de vida dela, julgando que a experiência que ela passou na regressão foi verdadeira. Um outro problema é a pessoa ela passar por uma experiência vinculada a uma emoção muito intensa. Vamos supor que a pessoa sofre de síndrome do pânico. E daí eu peço para ela sentir um pouco aquele pânico. Para que a gente vá para a primeira experiência de vida dela em que ela sentiu esse pânico. Lembra que eu falei que a hipnose é como se fosse assim uma limpeza. Quando a gente está em hipnose, a gente limpa tudo que está em volta e a gente olha só uma coisa, a gente percebe melhor as coisas, a gente sente mais as coisas. Então, a pessoa ela vai vivenciar um estado de pânico muito mais potente. Sem entrar tanto na neurociência, mas assim, pela lei de Hebb, que é neurônios que se ativam juntos tendem a se conectar. Existe uma rede neural que está especializada em lidar com esse ataque de pânico. E ao vivenciar de maneira muito mais intensa, em hipnose, esse estado de pânico, o que eu faço? Eu potencializo essa rede neural. Eu faço essa rede neural ficar mais potente, ou seja, eu piorei o problema dela. Alguns hipnotistas que seguem aquele conceito do subconsciente, daquele iceberg que eu falei para vocês, eles vão falar, não se preocupe, o problema não piorou. É o seu subconsciente que está trabalhando em segundo plano na sua mente. Esse é um dos motivos que eu não gosto desse conceito de subconsciente de Geraldo Caim. Nossa, se tem esse problema de gerar memória falsa, se tem um problema
de potencializar o problema da pessoa. Por que que eu ainda digo que a regressão é uma ferramenta interessante? Ela passa a ser uma ferramenta interessante quando você começa a tomar alguns cuidados e algumas mudanças nas etapas de fazer uma regressão, para que, primeiro, a pessoa entenda que as memórias que vão surgir não são reais, ou elas são uma deturpação ou uma alteração da sua vivência real. Então nunca vai ser uma experiência 100% real. E também de manejo e controle dessa intensidade dos estímulos. Da magnitude do estímulo aversivo, da magnitude do estímulo do medo, da magnitude do estímulo da emoção ruim. Por conta disso, eu criei um curso, naquele curso de regressão que eu citei em umas aulas anteriores, que também faz parte ou da minha formação completa, ou do curso específico do workshop de regressão moderna e científica. Aí eu chamo de método RMC. O que é método RMC? Regressão moderna e científica. Que é um método que é pegar o método tradicional da regressão, que tem todos esses problemas, e mudar pequenos pontos para que você tenha controle da magnitude do estímulo, para que não, pela lei de Hebb, você não potencialize o problema, e também você ter uma ética em relação a essas memórias que vão surgir. Então eu retiro o problema e aproveito só a parte boa. Porque qual é a parte boa da regressão? Você vincula uma experiência a uma emoção que você está sentindo, um problema que você está sentindo. Sente o problema e aí você passa por uma experiência. E você, nessa experiência, você resolve. Então é como se você experienciasse a resolver os seus problemas. Então, realmente, tem, de maneira simplória, do jeito que eu estou falando aqui, realmente tem uma eficácia. Você aprende a resolver seus problemas. Na prática, na vivência. Né? Então, ela é muito legal, sim. É um processo de metapadrão, bem interessante, que traz resultado. Mas se não tomar esses cuidados, você ou vai trazer piora para os seus clientes, ou você vai chegar à conclusão que Freud estava certo, que não devia usar a regressão mesmo. E, como eu disse, eu concordo com Freud. Mas mudando um pouquinho, Freud também toparia fazer a regressão como eu faço, no método RMC. Esse é um objetivo dessa aula, que é trazer uma visão de como a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas da hipnose. A gente não pode sair usando técnicas de terapia sem entender algumas coisas do funcionamento cerebral e também como entender a psicopatologia. Por exemplo, na minha formação de hipnose clínica científica, a formação grandona, eu trago especializações em algumas questões. Por exemplo, em ansiedade, você se torna especialista em ansiedade. Por que tem que ser especialista em ansiedade? Não adianta você só entender que a pessoa está ansiosa, você tem que entender como a ansiedade funciona, o que acontece no cérebro dela, para você poder aplicar as técnicas corretas, para que a pessoa não piore, para que a pessoa realmente melhore de maneira efetiva. Aplicar a hipnose por si só, sem entender o problema da pessoa, não faz sentido. Que nem tem a especialização em transtorno obsessivo compulsivo, especialização no tratamento de vícios. Então a gente precisa disso para a gente conseguir ter uma terapia efetiva. E é isso que eu dou na minha formação de hipnose clínica científica. E caso vocês queiram dar continuidade num conhecimento, eu digo, quer tratar alguma psicopatologia, você tem que procurar alguma especialização e entendimento profundo, tanto do funcionamento cerebral, quanto das questões da psique e dos processos terapêuticos. E na próxima aula eu vou falar para vocês coisas que estão um pouco fora dessa questão de técnicas, de entendimentos, que é para trazer para vocês o que um psicoterapeuta precisa fazer para ter sucesso na sua carreira, para ter reconhecimento. É o que eu chamo de reconhecimento percebido. A gente se vê na próxima aula e eu tenho certeza que você vai gostar muito dela. Até lá!